Irmão, 18 horas em ponto, amém? Amém. Ficamos de pé em nome de Jesus, por gentileza. Vamos iniciar em oração. Queria pedir o irmão Jair, por favor, que nos levasse em oração para esse momento. Santíssimo Deus, eterno Pai, estamos na tua presença, Pai, nessa tarde, Pai, podemos, Pai, bendizer e exaltar o teu santo nome, Pai. Nos propomos, Pai, nessa noite, Pai, para podermos, Pai, estar aprendendo mais de Ti, Pai, entendendo, Pai, como é feito, Pai, como deve ser, Pai, preparado para uma pregação, Pai, da melhor maneira possível, Pai, debaixo, Pai, da Tua graça, Pai, debaixo das Tuas palavras, Pai, que são transcritas na Bíblia, Senhor. Senhor, venha nos abrir o entendimento, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer, Pai, que essas palavras, Pai, possam ser sim, Pai, gravadas no nosso coração, Pai, que possa ser o pontapé inicial, Pai, para uma mudança, Pai, para uma transformação, Pai, na vida de cada um aqui, Senhor. Mas, Senhor, seja conosco, Pai, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Poder se sentar em nome de Jesus. Amados, como eu disse de maneira inicial, para alguns irmãos que aqui estavam, alguns conceitos que serão aplicados, ensinados, seria de suma importância os irmãos anotarem, porque ao final de nossas instruções, nós faremos avaliações, ou seja, todos os irmãos que estão participando terão que pregar, e pregar aplicando os conhecimentos adquiridos, ok? Então, se faz necessário os irmãos anotarem. O pastor está gravando, ok, mas as gravações só serão inseridas no canal de maneira privada, ok? Então, só terão acesso quem participar. Mas isso também só será posto ao final, ok? Ao final. Então, é de suma importância os irmãos anotarem para que possam estudar, esmiuçar, se esmerar nos conteúdos, nos temas, para que possam desenvolver nisso daí. Porque a ideia é qual, pastor? Qual o seu motivo para isso? É para que nós possamos ser pregadores eficazes, sermos ferramenta de Deus de maneira afiada, precisa, consistente. Por quê? Porque a pregação é a ferramenta que Deus utiliza para alcançar as almas, amém? Então nós devemos ter esse conceito bem consistente em nossa memória. Jesus, como sempre, ele é o nosso modelo. Jesus é a nossa matriz. Jesus sempre vai ser a nossa referência. O ministério de Cristo era um ministério que nós poderíamos classificar como um ministério itinerante. O que é isso? Jesus ele não tinha uma congregação fixa para ele estar pregando. Os púlpitos de Jesus poderiam ser num monte, num barco, numa casa, na rua, à beira do poço. Então Jesus era um pregador em movimento. Então todo o ambiente onde Jesus estava era um ambiente de pregação. Era um ambiente de aplicação da palavra de Deus. Porque a pregação é a forma mais expressiva de se disseminar o Evangelho. Vou repetir essa frase. A pregação é a forma mais expressiva de se disseminar o Evangelho, em congruência com a vida, ok? Crie, por isso eu falei, disse o salmista. Então, se vive e quando oportuno, se prega. E no ato de pregar, devemos ser eficazes. E há um texto das Escrituras, que eu queria que os irmãos fossem comigo, em Lucas 4,16, onde Cristo ele tem uma oportunidade de pregar numa sinagoga. A sinagoga foi estabelecida por Esdras após o cativeiro babilônico. Já dentro do cativeiro babilônico, as sinagogas foram inseridas porque o templo foi destruído. Então não havia mais ambiente de adoração, ambiente de ensino. Então a sinagoga ela foi constituída para isso, para que os judeus pudessem ali aprender a lei. Então a sinagoga ela foi instituída por Esdras, ok? Outra informação importante. Então vamos aqui ler Lucas capítulo 4, versículo 16. Todos? Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume,
na sinagoga se levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui nós vemos o verbo apregoar, que é o que nós vamos aprender nessa noite aqui. Jesus, ele tinha a capacidade de fazer os seus ouvintes de enxergar com os olhos da mente. A oratória de Jesus era tão profunda que, na sua forma de expressar a mensagem de Deus, ele fazia com que os seus ouvintes divagassem com os olhos da mente, que eles tivessem a capacidade de sentir e avaliar e tomar decisões. É isso que a pregação faz. Ela faz os ouvintes a refletir, enxergar com os olhos da mente e tomar decisões. Leva à reflexão. Por exemplo, como é levar os seus ouvintes a enxergar com os olhos da mente? Certa feita o diácono Jorge pregando aqui, ele fez uma aplicação, ok? Ele fez uma aplicação em que Jesus, ele diz que a igreja é fundamentada sobre a rocha, e para edificar uma coluna, um alicerce, se cava, se coloca ferração, se mistura cimento, pedra, e depois coloca, e aquela estrutura fica sólida. Ele assim é um cristão, aí ele faz a aplicação, assim é um cristão cheio do Espírito Santo. Qual é a pedra? O ferro, o cimento, é o quê? O amor, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a longanimidade. Então Jesus fazia os seus ouvintes enxergarem com os olhos da mente. Texto, Mateus 7, 24, ele diz o quê? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz: desceram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Então, quando ele está falando sobre isso, chuva, rio, casa, os ouvintes estão assimilando. Eles estão enxergando com os olhos da mente. Eu sou aquela casa. O vento, o rio, a tempestade são as adversidades e vão combater contra mim. Mas se eu estiver edificado, e a mente deles estão consolidando o quê? Uma casa, uma estrutura, com a vida deles. Estão enxergando com a mente, levando eles a uma reflexão, uma autoanálise. Ele diz: se eu não estiver edificado, eu vou tombar, eu vou cair. Essa é a capacidade de Jesus cativar, no sentido da palavra de prender os seus ouvintes com o poder da oratória. A pregação no Antigo Testamento não era uma atividade constante no meio do povo de Deus, mas era o meio que Deus utilizava sempre. Nós temos poucas referências acerca desse conteúdo, mas grandes vultos do Antigo Testamento são claros nas Escrituras, tal qual Noé, Enoque, Elias, Samuel, Esdras, Isaías, Jeremias e os demais profetas. Grandes vultos, grandes pregadores, grandes oradores, detentores de poder da argumentação, da eloquência, da aplicação, eram arautos do Senhor. Mas no primeiro século da era cristã, a pregação teve grande repercussão e proeminência no Império Romano e sofreu uma influência da retórica dada pelos gregos, que os gregos gostavam de discursar, gostavam de disputar oratória. Quem falava mais, quem falava melhor, quem era mais eloquente, quem tinha o melhor poder de persuasão. E um dos seus precursores do primeiro século foi o poderoso João Batista.
foi um dos que veio preparando o caminho do Senhor, e ele veio citando e aplicando esse conceito da palavra pregar. Vamos juntos em Mateus, capítulo 3, versículo de número 1. Depois de João, o bastão é passado para Jesus Cristo, apóstolo Paulo, os apóstolos, os discípulos, e assim se perdura até os dias de hoje. Mateus capítulo 3, versículo 1 diz: e naqueles dias apareceu João Batista fazendo o quê? Pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha a pregação dele, ele vai pregar, ele está num ambiente, e nesse ambiente há pessoas, e João ele vai cativar. Sempre quando eu falo cativar, não é o sentido da palavra, presta atenção, não é o sentido da palavra de acariciar, passar pano. A palavra cativar é sentido prender a atenção, fazer com que as pessoas reflitam, fazer com que as pessoas notem e prestem atenção naquele que diz. Então João ele vai pregar, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Lembra de que eu disse? Que a pregação é a capacidade de levar a reflexão, a indagação, ao posicionamento. João ele diz, arrependei-vos. Ele está falando um ato, um verbo de ação. Arrependei-vos quem? O ouvinte. Arrepender de quê? Pecado. E o que eu devo fazer? Endireitar a minha vereda, a minha conduta. Então, ele aparece pregando. Então, vamos no verbo grego. O que quer dizer essa palavra pregar? O verbo pregar. Ser um arauto. Pregador é ser um arauto. Oficiar, ou seja, é um oficial. Proclamar como um arauto, uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Esse é um conceito muito profundo. O pregador, ele é uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. O que foi feito que João está publicando, proferindo, proclamando a obra de Deus em Cristo. O que significa mais pregar ou pregando, verbo pregando? Uma forma usada de proclamação pública do Evangelho e assuntos que pertencem a ele. Então, ser um pregador eficaz significa ser um arauto. Quando alguém falava do Evangelho, Evangélio, no grego, era alguém que estava falando, principalmente nas vias públicas, vendendo um produto, falando, anunciando, proclamando. E como que eles faziam isso? Pregando. O que é pregar? É cativar, anunciar, publicar, e de maneira consistente, concisa e confiante naquilo que se é exposto. Ou seja, convicção. Por exemplo, eu estava indo com a minha esposa semana passada, retrasada, em Alcântara, e tinha um rapaz ali, de meia idade, talvez os seus 45 anos, possivelmente, e ele é um vendedor ambulante. Ele chegou e já começou a falar com algumas pessoas, possivelmente ele já conhecia as pessoas que trafegavam naquele ônibus ali, rotineiramente. E num dado momento ele se levantou, ele já deu bom dia, as pessoas já começaram, e com a voz forte, consistente, confiante, um arauto, todos que estavam naquele ambiente davam a devida atenção àquele homem, porque aquele homem teve a capacidade de poder de captar a atenção daquelas pessoas para prestarem atenção naquilo que ele estava falando. E ele começou a falar a respeito dos produtos que ele estava vendendo, e você via que ele fez o quê? Ele estudou sobre aquele produto. Ele esmiuçou aquele conteúdo para apresentar.
Não se prega sem esmiuçar o conteúdo. Não se anuncia sem aprofundar-se naquilo que se você vai falar. É necessário estudo, esmero, dedicação, empenho. E aquele homem foi de maneira muito consistente e ele conseguiu vender todos os seus produtos. Ele conseguiu cativar os seus ouvintes. Porque ele convenceu os seus ouvintes de que o produto que ele vendia era útil para aquelas pessoas. O Evangelho, nós temos que ter a capacidade de mostrar para os nossos ouvintes que é útil para a vida delas. E não é um produto para se alimentar ou um fone para escutar que é vendido num ônibus ou num trem. É algo que conduz à vida eterna. Então nós temos que ter essa consciência de responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Isso não é pouca coisa. Todo embaixador, ele é um representante de uma nação. A embaixada americana no Brasil. Este embaixador, ele representa a nação dele, a América. E ele está aqui para representar. Todo pregador, todo cristão. Isso é interessante por quê? Porque o mandato de Cristo, da pregação, não é, Jorge, específica de pastores, diáconos e obreiros. É destinado à igreja. Logicamente que tem os dons de serviço. Pastor, profeta, mestre, apóstolo. Mas o ato de pregar é dado para toda a igreja. Cristo disse, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos aqui alguns textos que falam sobre a eficiência de um pregador eficaz. Nós vamos devagar aqui nas escrituras sobre esses textos. Se você quiser anotar, pode anotar e depois nós vamos lendo. Eu vou dizer as referências e depois nós lemos. Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo 10, versículo 23. Pulando alguns textos, mas até a altura do versículo 44. Atos 10, 23 a 44. Atos 17, 18. Romanos 10, 14. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a 12. Versículo 12. Perdão. 2 Timóteo 1, do 11 a 12. 2 Coríntios 5, 20. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 a 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 a 18. Pode repetir Romanos? Oi? Pode repetir Romanos? Romanos? Romanos capítulo 10, versículo 14. Todos anotaram? Vou ler. Atos 8, versículo 5 fala sobre Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, qual era o conteúdo da pregação de Filipe? Cristo. Logo, subentende que o pregador, a centralidade da pregação dele deve ser o quê? Cristo. A mensagem deve sempre culminar para Cristo. Desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Ele. Nós vamos encontrar Cristo em tudo. Moisés, Cristo é o nosso libertador, legislador. Josué, Cristo é o nosso guerreiro. E assim vai. Então, a nossa mensagem, para ser eficaz, deve ser cristocêntrica. Atos capítulo 10 fala sobre o centurião Cornélio, um homem piedoso, que queria conhecer o Senhor, todavia não sabia como. E Paulo é enviado, Pedro é enviado para lá, para pregar para ele. Versículo 23 diz: então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos a Jope. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos,
39. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. 42. E nos mandou fazer o quê? Pregar. O que está escrito aí? Explicar. Nos mandou o quê? Pregar A todas as pessoas e testemunhar que foi Ele que Deus constituiu os vivos e dos mortos. Amém. Sua versão está como, Fernando? Olha, pregar sim. Pregar. Eu falo testificar. Testificar. Eu falo, nos mandou pregar ao povo e testificar. Sim, exatamente. Aí ele diz: por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então a eficácia da pregação do apóstolo Pedro, que era cristocêntrica, falando do sacrifício, do madeiro, da obra de Deus em Cristo, ainda o apóstolo pregando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles. Aplicando isso, qual foi a ação do Espírito Santo? Pergunto para vocês, não é retórica não. Pergunto para vocês, quero a resposta, ele fala. Só foi convencer. Oi? Convencer. Convencer. Qual a principal obra do Espírito Santo? Do quê? Pecado, justiça e juízo. Então, quando Pedro pregou, o Espírito Santo deu a eles o quê? Uma consciência, uma convicção. Fez com que eles tomassem um posicionamento. Por isso que sempre nas pregações, o pregador, ele sempre vai fazer indagações, interrogações. Para quê? Para que seus ouvintes questionem-se. A Bíblia fala o quê? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, um dos pontos, por exemplo, a pregação que o Massinho pregou em Piabetá, ele fez muitas indagações, muitos questionamentos, para que os ouvintes se colocassem naquela posição. Então, Pedro pregando, o Espírito Santo veio sobre eles e os convenceu. Atos 17, 18, aqui fala de Paulo no Areópago, e diz: e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, Paulo pregando no Areópago, ele utilizou de algo que era ali comum a eles, do que era comum a eles, a idolatria. Tinha tantos deuses no ambiente em que eles tinham um altar a um Deus desconhecido. Paulo, de maneira inteligente e sábia, pelo Espírito Santo, ele disse: eu vou utilizar aquilo que eles têm como devoção e vou aplicar o Evangelho. Vou anunciar a Cristo. E eles, alguns receberam a palavra. Romanos 10, versículo 14. Alguém abra para mim? Pode ler esse texto para mim, por favor. Pode ser a partir do versículo 10, 14. Vai do 13, meu irmão, por favor, 13. até o versículo 17. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Não, Romano. Romano. Desculpa aí. Esse texto na cabeça toda. Calma, domingo. Falando de coisa aí, meu amigo, de coisa. 10, capítulo 10, 13, né? Isso, mais 10. Romano 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só aqui, ó. Porque todo aquele que é um sujeito oculto, é quem está ouvindo. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Subentende que se a pessoa falar: se eu não invocar, não sou. Se eu não chamar, não sou. Se eu não se achegar, não sou. Não sou salvo. Já coloca a pessoa em indagação. Continua. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Está vendo que está tendo pergunta? Vai. E como
ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Opa, aí o que o pregador aqui fez? O pregador aqui, no caso Paulo, o que ele fez aqui? Fez uma aplicação textual. Ele foi lá em Isaías 53 e colocou a base bíblica. Está vendo? Aqui já é um outro conceito, mais para frente a gente vai entender. Que o texto, a pregação emana do texto. A pregação não sai do pregador. A pregação emana do texto, da palavra de Deus. Ok? O pregador não fala de si, o pregador fala da palavra. Ok? Continua, irmão. Quem criou a nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Quem é esse povo aqui? Os gentios. Com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Então note que o texto aqui fala que por todo mundo se saiu a sua palavra. E como que essa palavra aqui saiu? Como que a palavra se espalhou pelo mundo? Pela Oi? pregação. Pela pregação. Através de quem? Dos pregadores. Os pregadores começaram a sair. Como pregarão se não forem enviados? Eles foram enviados. E à medida que eles foram sendo enviados, a mensagem ia junto com eles e o reino de Deus ia avançando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que Paulo diz. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo do que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo fala, porque eu fui constituído pregador. Se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 9, ele fala: ai de mim se não pregar o quê? O Evangelho. Ele diz, porque me imposta essa obrigação. Me imposta essa obrigação. Vamos lá para terminar aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E depois o irmão compartilha conosco aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. 2 Coríntios 5, 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo aqui aos Coríntios, ele está fazendo um apelo para que o povo de Corinto voltasse a se reconciliar. É um apelo para que eles voltassem para Deus. Então o pregador, ele apela sempre ao arrependimento. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Quem achou, por favor? Eu achei. Pode ler. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Esse texto aqui, eu amo esse texto aqui. Estava tendo uma contenda, uma rusga, e Paulo fala: eu não fui enviado a batizar. Estão falando que eu de Pedro, de Paulo? Não. Eu não gosto nem de fazer isso. Eu sou igual ao Messias, Paulo estava falando, né? Eu vim para pregar o Evangelho. Eu coloco meus discípulos para batizarem, mas o meu intuito é pregar, evangelizar. E ele diz: não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça o quê? Vã, esvaziado. O que a gente vê hoje, amados?
mensagens que amassagiam o ego, pregadores contes, pregadores que falam que são almáticos, que falam só da alma humana, só massageia o ego humano, coloca o ser humano como vítima. O ser humano não é vítima, o ser humano é réu. Entenda isso, o ser humano não é vítima, o ser humano é réu, ele está no banco dos réus. E o Evangelho é ali a alça para absolver ele da condenação. Ok? Então nós vamos aqui para o nosso primeiro conceito aplicado hoje. O que? A homilética. A homilética. Deus planejou a igreja para manifestar a sua multiforme sabedoria através da pregação. A referência disso é Efésios 3:10. Ele diz que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Ou seja, a homilética é considerar a arte de pregar. De uma maneira lacônica, a homilética é a arte do discurso público. Anota isso. A homilética é a arte do discurso público. Anota isso aí. Notaram? Dentro da homilética, nós utilizamos princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo, ou seja, da Bíblia Sagrada. Utilizando a homilética, que é o quê? A arte de quê? Discurso público. Inclui-se dentro da homilética métodos que são compostos pela oratória, eloquência e retórica. Homilética, oratória, eloquência e retórica. A gente vai aprender esses três conceitos. Então, dentro da homilética, que é o quê? Ok. E dentro da homilética envolve três conceitos. Qual? Oratória. Vamos falar de novo? Oratória, eloquência e retórica. Ok. Retórica. Retórica. Isso. Oi? Retórica. Oratória, eloquência e retórica. Vamos lá. Os estudos da homilética são acompanhados pelos teólogos que aprendem a preparar e apresentar os sermões e pregações bíblicas de maneiras mais eficazes e interessantes para cativar o público. Cativar significa o quê? Prender. Quando aplicada corretamente, a homilética, ela tem a capacidade de ajudar e trazer a orientação ao orador, que proporciona uma melhor apresentação e compreensão do texto ao ouvinte. Então, a oratória, que é composta pela homilética, a homilética é o quê? Muito bom. Isso é bom para memorizar. Neste aspecto, a homilética está intrinsecamente relacionada com o conceito da hermenêutica, que consiste na técnica de explicar e interpretar um texto ou discurso. Ok? Eu vou repetir, se quiser anotar, anota. Neste aspecto, a homilética está intrinsecamente correlacionada com a hermenêutica. E o que é a hermenêutica? A hermenêutica consiste na técnica de explicar e interpretar um texto ou um discurso. E o discurso, aquilo que a gente está falando, é o quê? A homilética. O conceito grego de homilética se originou de homileus, que significa multidão, assembleia, discurso. Isso significa homilética. Daí veio a palavra também homilia. Já ouviu falar isso? Essa palavra? Homilia. Nunca ouviu falar? Homilia. Pô, muita coisa, né? Muita coisa. Homilia. A homilia do padre. O que o padre vai fazer? Discursar em público.
Ele vai fazer uma hora, daí a palavra oração. O que é uma oração? É uma verbalização pública. Olha que pensamento aqui fantástico aqui. Isso aqui eu tive que anotar. É interessantíssimo. A homilética soma um compilado de sistema de pregação que se caracteriza pela harmonia entre o terreno e o celestial, o humano e o divino, o transitório e o eterno, o racional ao sobrenatural, em que Deus fala ao homem por meio do homem, fala do desconhecido usando o conhecido, fala ao homem na linguagem do homem. Que profundo isso aqui. O nome desse homem aqui é Walter Leocárdio. Ele falou essa frase aqui profunda, que é homilética. E o que é homilética? Já pegou, já tá bom. E o que ele diz? Que é uma soma do compilado do sistema de pregação que caracteriza pela harmonia entre o terreno e o celestial, humano, divino, transitório ao eterno, racional ao sobrenatural, em que Deus fala ao homem por meio do homem, do desconhecido usando o conhecido, e fala ao homem na linguagem do homem. É que a gente fala, não, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Cavalo escreve, gente. Cavalo não escreve, gente. Quem escreve? Homem escreve. Homem lê. Por isso que Deus utilizou a palavra para que o homem fosse salvo. E dentro da homilética tem 3 conceitos. Quem lembra? Muito bom. Então, o que é a oratória? O que é a oratória? Oratória é a arte de falar em público. É a argumentação. É o poder de trazer as pessoas a entender. E existem pelo menos 5 formas distintas de oratória. Tem a acadêmica, a forense, a política, a religiosa e a popular. A popular é a oratória de rua, é aquela da feira, é aquela pelo futebol, é aquela que você está na roda de amigo no churrasco que você está falando ali em público. Está rindo, está brincando, está falando, blá, blá, blá. Então, tem essas aqui: a acadêmica, a forense, a política, a religiosa e a popular. O segundo conceito, a eloquência. A oratória e agora a eloquência. O que é a eloquência? A eloquência é a faculdade adquirida ou aptidão natural do homem de persuadir, aperfeiçoada ou não pela arte. Então, note aqui o conceito, a definição. É a faculdade adquirida. Significa o que é isso, amados? Que a pessoa procurou estudar. Oi? Que a pessoa procurou estudar. Procurou estudar. Então, a eloquência, ela vem pelo desejo de se aprofundar, aprender. A dedicação, a leitura sistemática de conteúdos literários, boa literatura, ler em público, ler para si. E você vai tornando o seu vocabulário extenso, profundo, didático, profundo. E a pessoa vai se tornando uma pessoa eloquente. Aí você ouve aquela pessoa falando assim, o fulano de tal é eloquente. Mas aquela pessoa não aprendeu, ela não nasceu aprendendo a falar daquela maneira. Ela foi adquirindo esse conhecimento. Hoje nós temos podcast, livros em audiobook. Tem dificuldade para ler, tem audiobook. Que também é uma capacidade que você pode aprender, sugar conteúdos. Então, a eloquência vem pelo estudo, você adquire isso. Você se aprofunda nisso, você ganha isso. Então, já expus aqui os 3 conceitos. Ok? Oratória, eloquência. E faltou qual? A retórica. A retórica está mais aqui embaixo. Vamos aqui no conteúdo da pregação. Conteúdo da pregação. 1 Pedro 4:10, por favor. Pedro 4.
capítulo 10. Quem tem uma King James, por favor, nos ajude. Serve uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Continua. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Continua. Amados, não vos assusteis com a provocação, com a provação, que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais assim como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos, por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio ou pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Ok, lê o versículo 11 lá no seu aí. Versículo 11. 1 Pedro, né, que você está? Isso, 1 Pedro 4, 11. Isso, lê o 11. Se algum irmão prega, Se algum irmão o quê? prega, Prega. fale como quem comunica a palavra de Deus. Ok. Essa é a versão King James, já? É. Almeida está como? Se alguém falar. Se alguém falar. Ok? Fala em segundo. Então, dentro do conceito da retórica, que é a arte de usar uma linguagem e comunicar de maneira eficaz e persuasiva, isso é uma retórica. Quem fala, fala segundo a palavra de Deus. Lembra da eloquência? A eloquência, ela é o quê? Exatamente. É adquirida pelo estudo. Então, se eu sou um pregador, e devo ser um pregador eficaz, qual deve ser a minha principal fonte de conhecimento? E Pedro ele fala, se alguém fala, ou se alguém prega, como diz aqui em James, prega segundo a palavra de Deus. Então é impossível, amado, ser um pregador eficaz sem ler Bíblia. Às vezes eu estava pensando, como que o pastor Elvis consegue pregar? Na época o culto era domingo, segunda e quinta. Esse cara prega domingo, segunda e quinta. Certa feita eu perguntei, eu falei, não. Como é que você consegue pregar assim direto? Ele simples, só acordar 4 horas e ler Bíblia. Simples, só acordar 4 horas da manhã e ler Bíblia e orar. Todo dia. Vai ter dia que você não vai conseguir, mas você compensa pelo outro dia. Então, se eu não leio a palavra de Deus, eu não vou adquirir o conhecimento. Eu não vou ter eloquência, persuasão. Tem um texto, acho que eu não coloquei aqui, acho que é Gálatas capítulo 1. Paulo fala assim, se algum irmão lembrar, fala. Paulo fala assim, persuado eu a homens ou a Deus? Lembra? 1:10. Achou, Leandro? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens ou a homens? Se
estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Então o que ele está falando? Eu não vou massagear ela. Eu não vou persuadir vocês para dizer o que vocês querem ouvir. Eu vou falar o que vocês precisam ouvir. Porque se eu não falar o que vocês precisam ouvir, e o que as pessoas precisam ouvir? A palavra, a verdade. Ele fala, eu não vou ser servo de Cristo. Isso é muito sério, mano. Porque nós hoje vemos pessoas pregando a torto e direito, e hoje com a internet isso está muito fácil. E as pessoas estão falando, estão pregando, estão ensinando, estão discipulando, estão fazendo discípulos. E a gente não vê a palavra sendo pregada. E o conteúdo da pregação deve ser o quê? A palavra. A mensagem. E se alguém prega, prega segundo a palavra de Deus. No próprio, através do próprio Esdras e Neemias, foi estabelecido um púlpito. Quando o povo está voltando do cativeiro, e Esdras pega a lei, e ele começa a ler, Esdras, se eu não me engano, ele lê da parte da manhã até o meio-dia. Ele lê e prega a palavra. O povo começa a ouvir, a chorar, e vem um avivamento violento, e ali é estabelecido o culto. Neemias capítulo 8, versículo 4, e versículo 5, está aqui, ó. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, em reverência à palavra. Oi? O pastor fala sempre esse texto. E quando ele pegou o livro da lei, ele subiu um púlpito de madeira, que foi preparado para aquele fim. Quando ele abriu, o povo se pôs em pé. Note que ele não pediu para as pessoas ficarem. A reverência veio do povo. E conforme ele foi pregando, o povo foi se arrependendo. Então o conteúdo da pregação é a palavra. O conteúdo da pregação é o quê? A palavra. Então, pregue a palavra. Outra coisa interessante, pregue a palavra. Não sobre a palavra. Como assim, pastor? Porque tem gente que comenta a palavra, conta a história da palavra. Nós devemos pregar a palavra, aplicar a palavra. O pregador não é um contador de história. O pregador ele tem 3 conceitos para se aplicar. Ele lê, interpreta e aplica. Ele lê, interpreta e aplica. Ele faz o quê? Ok. Referência bíblica. Esdras 7:10. O texto diz: porque Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a lei do Senhor. Lembra da eloquência? Que é a capacidade de adquirir conhecimento. E a Bíblia diz que Esdras havia disposto no seu coração a conhecer a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar a Israel os seus decretos e mandamentos. Ler, interpretar e aplicar. Então note, antes de pregar, eu devo fazer o quê? Oi? Ler. E depois que eu leio, eu faço o quê? E depois que eu interpreto, eu faço o quê? Aplicar. Aplico primeiro na vida dos outros ou na minha primeiro? Não é? Porque os fariseus faziam o contrário. Os fariseus liam, interpretavam, mas aplicavam na vida dos outros, não na deles. Por isso que Jesus chamava eles de quê? Hipócritas. Seco o quê? Está bonitão por fora, mas podrão por dentro. Por quê? Tinha letra, tinha conhecimento, mas não tinha vida. E depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o perfil do ministro, o perfil do pregador. Isso está em falta. Isso está em falta. A gente vai aprender sobre isso. Então, 3 conceitos: ler, interpretar e aplicar. E aqui eu já estou entrando na minha conclusão, nas minhas considerações finais. 6º ponto: a pregação emana do texto.
A mensagem, a pregação, ela emana do texto, ela sai do texto. Ela não sai da mente, de um sonho, de um vulto do pregador. A pregação, ela sai do texto, emana do texto. Então, quanto mais eu ler, mais mensagem eu vou ter. Aqui eu tenho mais esboço de mensagem do que eu consigo pregar, por exemplo. Porque, conforme você vai lendo, principalmente que as pessoas têm o hábito de pregar constantemente, aí, Fernando sempre fala isso. Você está lendo, está fazendo, está vendo alguma coisa, do nada vem a mensagem. Aí você, opa, mas a mensagem vem da mente do pregador? Vem da palavra. A pregação emana do texto. O pregador não cria a mensagem emana do texto bíblico. O pregador não pode abrir a boca e sair falando a torto e direito sem ter a fundamentação básica da palavra, basilar da palavra. Então a pregação emana do texto. E para terminar, a pregação é a ferramenta de Deus, amados. A pregação é a ferramenta de Deus. E como base bíblica, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Já que vocês estão anotando, anota também essa referência. Marcos 16:15. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 10:17. Oi? Romanos antes aqui? Romanos 1:16. Romanos 10:17. Atos 8, versículo 4. Ok? Então a pregação é a ferramenta de Deus. O que é isso? 1 Coríntios 1, vou ler para vocês. Podemos? Anotaram, irmãos? Isso. 1 Coríntios 1, 21. Visto como a nossa sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do quê? Pregação. Marcos 1, texto célebre, Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo mundo e fazer o quê? Então a pregação é a ferramenta de Deus, é o que Deus utiliza para alcançar as almas. Cada pessoa aqui foi salva porque um dia ouviu a palavra. E a palavra entrou e foi trazendo reflexão, foi trazendo ali entendimento, esclarecimento. Você foi se movimentando conforme você foi ouvindo a palavra e com isso você se arrependeu. Por quê? A pregação é a ferramenta de Deus, é o que Deus utiliza. Ou seja, não tem como eu ser um médico sem saber utilizar as ferramentas que o médico utiliza. Um pedreiro sem saber manusear, igual o Marcinho estava lá em casa lá, o Marcinho chapiscando, eu falei, deixa eu ajudar, mas rapaz, que desgrama. Aí eu tentando tacar o negócio, eu não conseguia, porque eu não sabia utilizar a ferramenta. Aí levei que pastor, sai daí. Toda a ferramenta errada, você não sabe, cara. Entendeu? Então, a pregação é a ferramenta de Deus, é o que Deus utiliza. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Romanos 10,17, texto célebre, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Olha só que texto interessante, Atos 8,4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então eles foram dispersos nesse texto aqui por causa da perseguição. Não é porque tinham liberdade, como nós temos. Eles foram dispersos por causa da perseguição. E a despeito da perseguição, eles foram indo anunciando a palavra. E aqui para terminar, é Deus que capacita o homem. É Deus que capacita o homem. Êxodo capítulo 4, versículo 10. É um texto muito tremendo acerca de Moisés. Êxodo capítulo
4, versículo 10 a 12. Diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem, o quê? Olha a minha tradução, eu não sou homem eloquente, como quem diz, eu não tenho conhecimento acerca dos teus desígnios, da tua palavra, porque Moisés aprendeu aonde? Na ciência egípcia. Ele tinha eloquência egípcia, ele não tinha conhecimento de Deus. Ele fala: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde agora tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Olha Deus indagando ele. Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ou seja, ninguém que está aqui não tem capacidade de nada se o Senhor não for contigo. Ou seja, todo ser humano que aqui está tem a capacidade de pregar a palavra. Eu não tenho capacidade. Eu não sou eloquente. Eu não sou erudito. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Eu tenho nervosismo. Todos nós temos. Mas quanto mais nós vamos se entregando, mais Deus vai trabalhando em nós. Moisés falou: eu não sei. Aí Deus falou para ele: quem fez a boca do homem? Ele falou: você não tem boca porque eu fiz, Moisés. E se eu coloquei boca e você coloquei língua, eu te dou capacidade de falar. Então é isso que nós vamos exercitar. A capacidade de falar acerca do ser de Deus, da palavra de Deus. Para isso, o que nós devemos fazer? Texto sério, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem e que faz o quê? Manuseia bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, já vocês sabendo que chegará o momento de vocês estarem aqui pregando para a gente, se entrega a Deus, se apresenta a Deus como obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar, e manuseia bem a palavra da verdade. Jeremias, certa feita, também falou: eu sou uma criança. Jeremias capítulo 1. O Senhor não fala para uma criança, porque aonde eu mandar tu irás, eu te darei as nações por profeta. E nós vimos quem Jeremias se tornou: um homem poderoso nas mãos do Senhor. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus. E é Deus que capacita o homem. Uma frase que eu ouvi de um homem, esqueci, acho que o nome dele é Jackson, esqueci o sobrenome dele, que ele fala que nós cristãos se preocupamos muito com a apresentação e não com a preparação. O que é isso, pastor? Jesus se preparou 30 anos, há 3 anos e meio de ministério. João Batista se preparou, se eu não me engano, 18 anos, para 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, de ministério. Então nós devemos se preocupar mais com a preparação do que com a apresentação. Entendeu? Se aprofunda, se dedica, lê, interpreta, aplica, e daqui a pouco você vai ter a capacidade de estar argumentando, falando, citando a palavra de Deus. Amém, amados? Se dedique nesses conceitos. Esses conceitos vão ser importantes para o continuar das aulas. E depois nós vamos entrar nos sermões temáticos, positivos, como elaborar um sermão, como fazer um esboço, quem gosta de esboço, e ter a capacidade de pregar com esboço, sem esboço, que pode acontecer também, ok? Você não vai andar com Bíblia ou com tábuas, qualquer coisa na rua. A Bíblia tem que estar onde?
É o salmista, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu para não pecar contra. Amém, amados? Vou perguntar algumas coisas aqui. A pregação é o que de Deus? Ferramenta. Homilética, o que é? O quê? Arte do discurso público. Dentro da homilética tem 3 conceitos. Quais são? Muito bom. O que é oratória? O que é eloquência? Faculdade adquirida ou aptidão natural do homem. A capacidade de persuadir. Ok? A retórica é a arte de usar a linguagem e comunicar de forma eficaz e persuasiva. A maneira de cativar a pessoa, trazer a pessoa para si. E a palavra é o conteúdo da onde? Da pregação. A palavra é o conteúdo da pregação. E pregue a palavra, não sobre a palavra. Pregue a palavra. Não é contar a história, é pregar a palavra. Amém, amados? Alguma pergunta? Diga-me. É só um detalhe que veio aqui à mente aqui, é que a própria palavra, a própria ensinamento diz que é a arte de falar em público, né? Ela pode ser utilizada na área acadêmica, forense, política, religiosa e popular. A gente vê muito pregador, ele adquire todos esses conhecimentos que a gente está adquirindo, mas às vezes ele não se enche do Espírito Santo de Deus. E só assim, uma forma de vem na minha cabeça, a gente precisa muito se encher do Espírito Santo de Deus e observar muito a santificação, porque senão não consegue se encher do Espírito Santo. Mas aí vamos iniciar mudar a nossa mente para voltar para as coisas do Senhor, vai continuar com a mente dividida, a gente vai estar aprendendo tudo isso. A palavra pode até produzir um efeito, mas nas outras pessoas não é vindo. Exatamente. É o que Paulo falou aqui no texto que nós lemos. 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra. Eu vi um pregador utilizando esse texto para dizer para os ouvintes dele que não era necessário mais se batizar. Olha isso. Olha a interpretação. Ler, interpretar e aplicar. Olha a aplicação que ele está fazendo desse texto aqui. Estão vendo? Passou no Fantástico certa-feira, não sei se vocês viram essa matéria. Um pastor, que ele leu, se eu não me engano, o livro de Osés, já leu, né? Já viu, né? Que ele falou assim, ó, pega a mulher do teu irmão e adultera com ela. Você viu? Aí ele ensinou para a congregação que ele poderia se relacionar com uma esposa de um irmão e ter relações com ela. E teve. E o marido falou, se Deus mandou, está mandado. Eu entendi que Deus mandou, eu deixei, ele falou. A repórter leu com ele interpretando na frente dele. Interpretou na frente dele. Aí ele coçou a cabeça e falou assim, é mesmo, rapaz? Pastor, ele teve a capacidade disso que ele aprendeu, de cativar a atenção das pessoas Pelo lado errado. e fazer com que a pessoa aplicasse aquilo na vida dela. Exatamente. Então note, amado, a seriedade de aprender, de interpelar, de interpretar, de questionar. Entendeu? Fala aí. E essas coisas aí faz também importante o entendimento da gramática do próprio português. A gente vai falar isso aí mais para frente. Saber minimamente a língua portuguesa, respeitar ponto e vírgula. Mas isso daí cabe também na preparação, né? A pessoa que não se prepara, não vai se preparar só na leitura, vai se preparar também espiritualmente. Também entra no preparo. O caráter do ministro, o perfil do ministro, que passa pelo que o Marcelo falou. Santificação, intimidade com Deus, vida de oração. Entendeu? Essa palavra eloquência aqui, que eu estou falando de eloquência.
Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, a palavra fala no final lá que as pessoas ficavam admiradas vendo que ele não falava como os escribas, mas falava com autoridade. Esse falar com autoridade tem a ver ou não com essa palavra aqui, com a eloquência? Sim e não. Por quê? Sim e não. Vou te explicar por que sim e por que não. Jesus, ele tinha eloquência, porque ele tinha capacidade e conhecimento, adquirido, porque ele é Deus, né? Ok. Mas porque Jesus, ele tinha vida naquilo que ele pregava. A autoridade se dava não só pelo que ele falava, mas pelo que ele vivia. Os fariseus tinham eloquência, mas não tinham aplicabilidade da palavra. Então, sim e não. Então, não adianta ter só oratória, eloquência e retórica. Tem que ter aplicabilidade da palavra. Está entendendo? E isso dá o quê? Autoridade. Por exemplo, os 7 filhos do sacerdote Seva, eles viram os discípulos expulsar os demônios, o que ele falaram? Eu vou expulsar também. Eles utilizaram o nome de Jesus e o nome de Paulo. Eu vos conjuro no Deus que Paulo prega. Ah, o demônio, Jesus eu conheço. Paulo eu não sei quem é, mas vocês não têm referência ou relevância nenhuma no mundo espiritual. Ou seja, eles não viviam. Eles tinham conhecimento, era filho de quem que eles eram? Filho de sacerdote. Vocês acham que ele não conhecia ou não? Ele não conhecia a lei, a Torá, a messianidade de Jesus, mas ele não tinha vida. Então o caráter do ministro tem que estar em concordância com a palavra. Essa oratória também, eu estava vendo numa reportagem que uma das maiores dificuldades do ser humano, se eu não me engano era a terceira ou quarta, era falar em público. É a maior, não sei se era, eu não lembro qual a classificação ali, mas foi até eu estava vendo um podcast do Tinga, que jogava no Internacional. O cara não tem nada a ver com bola mais, que coisa assim, inteligente o cara falando, ele explicando, falando o conceito da vida dele que ele passou, mas eu achei interessante. Ele falou que uma das coisas que ele tratou nele foi essa questão da oratória. De poder falar em público. Hoje ele dá palestra em um monte de lugar, não tem nada a ver com o negócio de bola. É outro ramo lá que ele começou a trabalhar, mas a gente tem essa dificuldade de estar falando em público. Às vezes conversa bem entre si, aquela coisa. Agora quando sobe, nós falamos de pregação, quando sobe ele vai pregar, às vezes as coisas travam. Eu fico vendo aqui, às vezes eu estou em casa estudando até um texto para estar pregando, a mensagem envolvida, e ali eu vou como se estivesse pregando, já falando. Mas aí quando chega na hora de aplicar, vamos dizer assim, eu falo, se fosse igual estava no sofá, seria melhor. Porque ali as coisas vinham fluídas assim, porque até então está o Senhor ali, né? Não está na frente de todo mundo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que, a cada dia vai aperfeiçoando para poder. Porque quanto mais se entregar ao propósito, irmão, isso aqui não significa que todos os irmãos vão pegar, vão se tornar pregadores, mas são ferramentas e subsídios que, se a gente for entendendo, aplicando e se dedicando, irmão, isso começa a brotar. Pastor, Diga. às vezes você não vai virar um pregador, mas dentro da sua própria casa você prega, né? É igual uma vez o meu esposo ia na igreja, aí eu sempre falava de Bíblia e dava briga. Aí uma vez o pastor falou comigo, minha irmã, se cala, só o seu testemunho. Aí ele falou assim, na hora ele vai começar a perguntar. Aí eu não falava mais nada, eles não ligaram mais sobre isso, porque sempre dava briga. Uma vez a gente chegava e perguntava assim, mas isso, pergunta alguma coisa da Bíblia. Eu aproveitava, corria, ela pegava a Bíblia, pá. Pegava uma por vez, começava a dar briga, eu parava. Aí, sempre fazendo isso, né? Só que tipo assim, é muito estranho, porque às vezes você nem conhece muito, não sabe onde é que está os textos, mas na hora vem assim na mente, né? Mesmo que você não sabe onde é que está, ela mudou rapidinho, a gente está falando sobre isso, né? Mas tipo assim, eu conseguia passar essas coisinhas para ele, sabe? Aí depois daquele problema que ele teve lá, que ele despertou, né? Mas... Lembra que eu iniciei falando que Jesus é o nosso modelo? E Jesus era um pregador o quê? Lembra qual a palavra que eu utilizei? Itinerante. Pregador itinerante. O que significa isso? Em todo lugar. Pregava numa casa, numa polpa de um barco, num monte, à beira de um poço, e pregava em todo lugar. Na casa da sogra de Pedro. Então,
E o que Jesus tinha? Era essa questão, Cristo. A vida da palavra. A vida da palavra. Porque a palavra é viva, diz a Bíblia. Que a palavra é o que? É viva e eficaz. Ela tem eficácia. Quando a gente se posiciona na palavra, ela vai surtir efeito. Então a questão não é só o fato de expor a palavra e viver a palavra. A aplicabilidade da palavra. Ler, explicar e aplicar. Tem uma outra passagem também, já vou essa aí, e os sacerdotes mandam, os fariseus mandam a guarda ir lá e prender Jesus, né? Eles não prendem, e quando eles voltam, eles falam assim, ninguém falou como esse homem fala. E aqueles ali tinham conhecimento da palavra de Deus. Sim. Ele falou, ninguém fala. Aí ele até pergunta, quer se tornar discípulo dele também? O fariseu pergunta. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Irmão Vivi, por favor. Te louvamos, Senhor, te agradecendo, meu Pai, porque nós chegamos aqui, Senhor, para aprender mais um pouco de Ti, Senhor, para Te glorificar, Senhor, mediante esse ensino, Senhor, como a Cris falou aqui, Pai. Como o pastor também ensinou, Senhor, que a gente vai ser, Senhor, um pregador itinerante da Tua palavra, Senhor. Deus, que o Teu nome possa ser glorificado, que o Teu nome possa ser exaltado, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Porque, Deus, nós não estamos aqui, Senhor, por mero conhecimento, não, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos, Senhor, ser cheios de Ti, Senhor, ser capacitados, Senhor, para, Senhor, ter autoridade na Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor, Pai, quando chamou os discípulos, Senhor, o Senhor deu ali autoridade a eles, Pai. Mas, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, queremos nos amostrar para ninguém, Senhor. Nós queremos diminuir, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado na beleza da Tua santidade, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todos nós que aqui estamos, Senhor, nós venhamos diminuir, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança, meu Pai. Queremos Te agradecer pelos livramentos a qual nós não vimos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer porque o Senhor está guardando cada lar que aqui, Senhor, está representado, Senhor. Cada filho, Senhor, cada filha, Pai. Deus, eu quero Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, guardando os nossos lares, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o inimigo, Senhor, se levanta com fúria, Senhor, quando nós, Senhor, tomamos, Senhor, a postura, Senhor, de querer aprender mais de Ti, Senhor, de querer, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai, pois a Tua palavra diz, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, em nome de Jesus, guarda nossas mentes, Senhor, os nossos corações, Pai, para toda seta, Senhor, maligna, Senhor, do inimigo, Senhor, que venha querer, Senhor, Deus, fazer a gente desanimar, Senhor, retroceder, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos sustenta, Senhor, com a destra fiel, Senhor, com a força do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero Te agradecer mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe a salvação desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Amém. O sangue de Jesus. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? O nosso Deus. Quem impedirá? E por perdão que pode pedir, a nossa paz do Senhor. Só um momento. Dia 7 e dia 14 não terá, porque o dia 7 será vigília, no dia 14 vai ter o evangelismo. Então não vai ter, a gente coloca para a próxima semana, tá bom, amados? E a ideia é começar às 18 em ponto, tá bom, amados? Então faça o máximo para chegar no horário. Tá bom, queridos?